Olá, o Escola Viva desta semana vai discutir a delicada relação dos estudantes com as bibliotecas escolares, espaços de conhecimento ainda pouco explorados. Vamos saber o que afasta e o que atrai o aluno na biblioteca. Quais são as responsabilidades dos professores, bibliotecários e pais nesta relação? E como escolas públicas e privadas aqui de Alagoas utilizam esse espaço? Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. Eu venho porque eu acho que a biblioteca é um local de aprendizado, porque ao mesmo tempo que você lê, você se diverte, porque o livro ele tem vários tipos, ele nos leva a diferentes lugares. Sabemos que muitas bibliotecas escolares estão esquecidas e são vistas pelos estudantes apenas como depósito de livros. Mas a realidade é que estes espaços são tão importantes quanto a sala de aula e podem ser mais atrativos para alunos e professores. Quem conversa comigo sobre esta realidade é Vilma Nóbrega, biblioteconomista e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Vilma, muito obrigada por sua presença esta semana aqui no Escola Viva. Vilma, como é que anda essa relação entre estudantes de todos os níveis de ensino com as bibliotecas escolares? Como é que está essa relação delicada? Olha, tratando-se especialmente do estado de Alagoas, ainda lamentamos essa ausência desse espaço das bibliotecas em todas as escolas como deveria acontecer. A maioria onde se encontram bibliotecas são normalmente nas escolas particulares. E, infelizmente, nem todas as escolas que disponibilizam desse espaço desenvolvem um trabalho atrativo para atrair o aluno e o professor. Então, a questão não é ter somente aquele espaço na escola, mas torná-lo mais atrativo, é isso? Sem dúvida, porque não adianta você só ter os livros nas estantes. Nós temos conhecimento, nós fizemos uma visita em grande parte das bibliotecas da rede pública, onde existem bibliotecas, são verdadeiros depósitos. Então, o mobiliário inadequado, o acervo todo inadequado, a ambiência não é convidativa para a criança, para o adolescente ou até para o adulto. E, principalmente, não há o profissional bibliotecário ou uma política que seja desenvolvida para que o professor seja estimulado a visitar e a levar a seus alunos. A nossa biblioteca, ela tinha um espaço físico, né? Nós tínhamos um acervo, mas não tínhamos ninguém responsável pela biblioteca. Então funcionava assim, o professor abria, o aluno vinha, pegava o livro, e a gente viu que a gente estava perdendo parte do acervo e estava funcionando praticamente como um depósito de livro, né? Era só o espaço físico que existia. Que houve uma época que nem o espaço físico, porque até sala de aula esse espaço já foi. Agora, você falou que as bibliotecas públicas aqui de Alagoas, das escolas públicas, elas não têm políticas que atraiam, né, o estudante para esse espaço. Além disso, além de serem depósitos de livro, o que ainda afasta o estudante desse espaço que é tão importante, Vilma? É como eu falei, o que afasta é não ter o livro que o aluno vai procurar, porque normalmente a biblioteca escolar, ela se preocupa e ela tem a função de disponibilizar os livros que são utilizados em sala de aula, tanto para o professor, o técnico e o aluno. E muita literatura, né? Então, quando o aluno chega na biblioteca, eu estou falando especialmente da escola, quando ele chega à biblioteca, os livros normalmente são defasados. O que tem acontecido no Brasil inteiro? Existe uma política de distribuição de livros muito grande, isso vem se ampliando a cada dia. A literatura, quando chega, existia um programa Literatura em Minha Casa, que a criança levava 5 títulos para casa, então o livro é seu. E muitos diretores, com receio de que esses livros fossem estragados, não entregavam para o aluno. Nós temos a contação de história, onde as turmas vêm aqui para a biblioteca e eu faço a contação, é o momento de contação e eles gostam muito.
E é um momento interessante, né, para trabalhar a questão do ouvir, que é muito difícil hoje em dia. Nós temos também o projeto Sacola de Leitura, dentro desse projeto de incentivo, onde foi confeccionada as sacolas e o aluno leva para casa, também para envolver a família, ele leva para casa uma sacola, nessa sacola vai um livro, né, de história e um caderno de registro, que é o diário de bordo. O que o bibliotecário pode fazer para atrair ainda mais esse estudante, independente do nível de ensino, para esse espaço? Olha, a biblioteca ela hoje é tida como um espaço multicultural. Então, várias atividades podem partir da biblioteca. A teatralização de uma obra, tá? Fazer um bingo cultural. Isso eu fiz muito quando eu trabalhava em biblioteca escolar. Então, eu lembro uma época que eu trabalhei, meu primeiro trabalho na escola Senador Rui Palmeira, em Arapiraca, eu fiz um bingo cultural sobre o folclore. Então, extraímos questões sobre o folclore alagoano, reunimos todos os alunos em um pátio e aí a gente foi falar sobre o folclore. Então, do acervo da biblioteca, você pode trazer a música, a arte, a dança e explorar todos os segmentos. Eu tento trazer os alunos para incentivá-los a ler, porque eu acho assim, que a maioria dos alunos não tem muito gosto pela leitura. Eu percebo que eles estão começando a ter o gosto pela leitura, né, assim, a ter um maior interesse depois da abertura da biblioteca. A gente tem vários projetos no decorrer do ano aqui na biblioteca, né? A gente inicia com a Semana da Poesia, logo depois vem a Semana do Livro Infantil, Semana do Escritor, e lá no finalzinho a gente tem a Semana do Livro da Biblioteca, entrega de certificados de aluno leitor. Um professor, o bibliotecário, eles têm que ser criativos, não é isso, Vilma? Tem que ser muito criativo, tem que estimular bastante, estimular principalmente a leitura oral. Na minha época de criança eu fazia muito composição, era o nome que se dava. A partir de uma gravura a gente fazia um texto, uma poesia. Então esses estímulos, tem um carrinho da biblioteca, se não tem um carrinho próprio, pega um carrinho de supermercados, enfeita, sai circulando, mostrando o que é que a biblioteca tem para ler que ele possa levar para casa. Então, esse é um dos desafios para atrair. Entre tantas outras atividades que podem ser desenvolvidas. Vilma, a gente vai para um breve intervalo, mas depois a gente volta para saber como professores, bibliotecários e pais podem estimular ainda mais as visitas à biblioteca e como este espaço deve estar organizado. O Escola Viva volta num instante só.